bem-vindos a mais um episódio do Plongé. E o episódio de hoje é sobre cinema brasileiro. E ninguém melhor pra gente conversar do que Leandro Luiz, crítico de cinema, um dos participantes do podcast Plano Sequência, programador do Sesc Rio, e além de tudo isso, recentemente ele lançou um podcast chamado Tudo é Brasil, junto com Francisco Carbone. Leandro, muito obrigado por topar, bater esse papo com a gente, e ninguém melhor pra te apresentar do que você mesmo. Oi, Vitor, obrigado pelo convite de participar aqui do Plongé. Como eu te falei antes, fiquei surpreso e contente com o convite. Eu me chamo Leandro Luiz, desenvolvo um trabalho de crítica em atualmente mais ou menos 3 lugares, né, de forma mais frequente. Vou falar do mais recente para o mais antigo. Eu tenho feito um podcast chamado Tudo é Brasil, um podcast 100% dedicado ao cinema brasileiro, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Então, esse último episódio que foi ao ar, provavelmente quando vocês aqui, ouvintes do Plongé, estarão ouvindo aqui, foi ao ar nosso 7º episódio. Então, é um podcast recente, mas que a gente está muito animado, que eu desenvolvo esse projeto com o Francisco Carbone, que é um crítico aqui do Rio, mas que está morando em São Paulo já há algum tempo. E a gente tem, enfim, feito coisas muito bacanas em torno do cinema brasileiro nele, né? Para além disso, eu exerço atividades de crítica escrita, né, num site chamado Screamaniel. E também tem um outro podcast, esse mais longevo, a gente está aí fazendo 7 anos de podcast no ar, agora em 2025, que se chama Plano Sequência, que é um podcast que se dedica a, enfim, abordar filmografias de diretores do mundo inteiro, Brasil, mas também mundo inteiro. A gente fica, enfim, também está surpreso entre nós, somos 4 no Plano Sequência, com a longevidade do programa, né? Não é fácil você manter aí uma rotina de encontros, 4 pessoas fazendo, enfim, uma análise de muitos filmes, né? Ali dentro de cada mês que a gente se propõe a fazer. E é isso, assim, minha atividade na crítica vai por esses 3 caminhos, e além disso, enfim, meu trabalho oficial, né, o que paga as contas na vida, eu sou programador no Sesc Rio de Janeiro, né, eu cuido de toda a programação de cinema envolvendo aqui o estado do Rio de Janeiro, gerencio, né, faço a gestão dos projetos de audiovisual, de cinema aqui do estado, tanto de projetos de fruição, né, de exibição, de mostras e tudo, sessões de cinema, quanto também atividades formativas, né, cursos, oficinas. Então, essa é a minha função principal. E aí são 2 mundos que coexistem, né, o mundo de programador e o mundo de crítico, assim, que às vezes, frequentemente, na verdade, se relacionam, mas às vezes também você precisa ter uma distância entre um e o outro, enfim, mas é por aí. Boa. Então você é uma pessoa que é privilegiada na vida, né? Você consegue trabalhar com o que você ama, né? Que é muito difícil hoje em dia, né? Cara, é um privilégio mesmo. Mas, Leandro, primeiro, de novo, como eu queria te agradecer aqui por participar do Plongé, desse papo aqui, né? Falar que, igual eu repeti, que eu ouço o Plano Sequência faz um tempo, e aí agora com o projeto novo de vocês, com o Francisco Carbone, de Tudo é Brasil, eu achei incrível, né, como eu estava comentando com você aqui, que às vezes de fato falta um espaço, igual tem algumas pessoas que se debruçam sobre o assunto, mas a divulgação às vezes não é uma divulgação, às vezes, que as pessoas se debruçam mais sobre e querem falar sobre isso, às vezes acabam falando um pouquinho mais sobre o cinema de fora mesmo. Então, parabenizar pelo projeto, você e o Francisco, muito legal mesmo. Igual eu tinha comentei com você, indiquei para amigos já, porque é isso, às vezes faltava pra gente esse programa, esse espaço, e ainda mais com uma análise, né, com uma crítica, e não só notícia por notícia, isso é legal. Tipo o jornal que tem na cultura, né, que eles debatem a notícia, eles não só falam a notícia, eu sempre achei legal esse formato, então parabenizar de novo. E puxando nisso, o assunto de hoje que eu queria conversar com você é sobre o cinema brasileiro. Cinema brasileiro não de fato com uma cronologia, não numa coisa que seja muito acadêmica, mas pra gente se aprofundar um pouquinho mais na sua visão de cinema brasileiro. Ainda mais como você é programador de
de cinema, de amostras, então você vai ter uma visão que é muito rica sobre o assunto. Mas antes disso, eu queria dar um passo atrás, eu queria te perguntar como que você começou a querer produzir conteúdo sobre cinema, né? Porque uma coisa é gostar de cinema, uma coisa é assistir filme, outra coisa, de fato, é querer produzir conteúdo, que é uma coisa muito mais complexa, né? É uma ação, de fato. Às vezes, assistir um filme, muitas vezes, entre aspas, é um pouco passivo, e aí você sentar na sua cadeira e escrever, e, de novo, parabenizar também pela escrita, eu também gosto de escrever, todas as coisas do ponto de vista em texto, acho que é um espaço muito... É muito único a crítica escrita, a análise escrita, ensaio escrito, é uma coisa muito única. Então é muito bom ter pessoas continuando escrevendo, é importante. Mas, justamente, para a gente começar e contextualizar, como você se interessou a produzir conteúdo de cinema de fato? Então, Vitor, eu acho que de fato começou pela escrita. Na verdade, eu sempre tive uma relação muito complexa com a ideia de me colocar ou em áudio ou em vídeo. Sempre foi. Nunca tinha pensado, na real, em fazer esse tipo de coisa. Sempre gostei de ouvir e de ver, enfim, consumir coisas de podcast ou de YouTube e tal, mas eu nunca me vi nesse papel, né? Então, até hoje, na verdade, mesmo fazendo isso há 7 anos, eu tenho dificuldade, assim, para me ouvir, acho sempre muito difícil, né, você, na oralidade ali, colocar questões que são muito complexas e às vezes você pode falar umas abobrinhas que são, às vezes, imperdoáveis para você mesmo, assim. Não sei, talvez quem seja tão autocrítico como eu pode compartilhar dessa angústia, né? Mas, então, nesse sentido, eu acho que a vontade de compartilhar reflexões em torno do cinema, da arte do cinema, acho que veio primeiro por meio do texto mesmo, e acho que aconteceu de uma maneira muito não queria dizer, ia falar natural, mas nada é natural, né? Sempre tem coisas que influenciam em determinadas escolhas, mas aconteceu de uma maneira muito fluida para mim, porque enfim, na época da faculdade ainda, eu participei de alguns projetos de pesquisa e tal, que me forçaram, né, a produzir em texto, né? E como o meu interesse sempre foi em torno do cinema e do audiovisual, as minhas pesquisas e toda essa produção, mais do ponto de vista acadêmico, acabou sendo em torno, né, do cinema mesmo, por meio do texto. Então, acho que a partir daí, de, sei lá, pesquisar... Eu comecei o primeiro projeto de pesquisa que eu participei foi pensando na relação entre o cinema de horror brasileiro e o cinema de horror português, né? Então, era uma coisa muito legal, assim, de tentar traçar associações e pensar, né, nesses dois países que têm a sua tradição de cinema de horror, mas que ela não é exatamente muito pop, muito conhecida e tal. Então, a partir da produção de artigos e de materiais em torno dessa pesquisa, eu acabei, né, produzindo alguns textos, e aí desse texto mais formal, dentro de artigo, para o texto do que a gente chama de crítica, né, foi um pulo, né, foi um salto, e acho que eu me encontrei nessa escrita, nesse formato mais acessível, eu diria, né, de você tentar se comunicar com as pessoas e tentar reverberar questões sobre os filmes que, enfim, eventualmente numa conversa de bar não consegue alcançar, né? Então, assim, sempre gostei de falar muito sobre cinema com amigos e com pessoas e tal, e acho que o texto acaba sendo uma extensão um pouco disso, né? De você tentar compartilhar o amor que você tem por determinada coisa, né? Total. E o texto, ele tem uma liberdade também de você conseguir construir algumas coisas que é o que você estava falando, que de fato você não consegue fazer às vezes falando, né? Porque falar, às vezes, é tipo, você tem que pensar, você eu tô falando com você, eu preciso elaborar o raciocínio e vou falando. O texto você pausa, olha, aí você escreve e às vezes ficou uma merda. Aí você vai lá, apaga tudo e fala assim, beleza, eu sei pra onde eu quero ir, mas eu vou tentar outro caminho agora, sabe?
É Total. bem. É um exercício muito legal também, que até sempre falo com o pessoal que participa aqui, que até pra você, às vezes, assistir um filme, e aí, sei lá, assistir o filme, você não gostou, mas aí você vai escrever, se esforçar a escrever sobre o texto, faz você se relacionar diferente com o próprio texto. Ou pro próprio filme, desculpa. Porque é o ponto de você, tipo, pô, vou pensar melhor sobre ele e deixar, tipo, algumas questões que talvez na hora que você estava assistindo, você estava focado, né? Você não deixou passar. E dentro disso, eu ia te perguntar aí, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas quem que chegou primeiro na sua vida? O cinema brasileiro ou o cinema internacional, o cinema americano? Não, o cinema americano, com toda certeza, assim. Acho que, bom, para quem é da minha geração, mas também não sei se isso. Não sei, talvez a galera que teve a sua juventude ali nos anos 60 talvez pudesse ter uma relação um pouco diferente com isso. Mas também desconfio que não. Mas para quem é da minha geração, enfim, eu sou de 91, né? Eu tenho 33 anos. Então, a minha relação primeira com o cinema foi por meio do que eu via na TV, em primeiro lugar, né? Então aí você já tem basicamente cinema estadunidense sendo exibido, né? Muito difícil você ter algo fora disso. E a minha relação também muito profunda com locadoras, né? Ou de comprar VHS, ou que, na verdade, o que eu mais fazia de tudo, que era gravar filmes da TV para ver depois, assim, sei lá, pensando quando eu era criança e, sei lá, eu não aguentava ficar acordado até tarde, ou sei lá, tinha que dormir, os pais mandavam dormir e tal. Você queria ver aquele determinado filme, então você gravava-se, né, assim, filmes da TV. Então a minha relação foi muito com a programação televisiva, né? Televisão sempre foi muito importante para mim. E acho que para muitas pessoas, né, da minha geração, até mesmo de uma geração anterior, né, anos 80 e tal. É, então acho que começou por aí. E aí, sei lá, filmes da Disney, por exemplo, certamente foi a coisa que mais rápido, imediato chegou para mim, né? O primeiro filme que eu vi no cinema foi Rei Leão. As primeiras experiências que eu tive de espectatorialidade, né, com outras pessoas, assim, numa sala e tal, foi justamente em cima desses filmes infanto-juvenis, majoritariamente estadunidenses, sobretudo porque nos anos 90 a gente não tinha. Não sei, acho que a geração dos anos 80 pegou ainda muita coisa dos Trapalhões, então tinha uma cultura fílmica muito forte ainda de relação com o cinema brasileiro nesse primeiro momento, nesse primeiro encanto com o cinema, né? Para mim isso já era um pouco, já estava um pouco enfraquecido, ainda que você tivesse filmes da Xuxa, ou mesmo do Didi, né, sozinho, sem os Trapalhões e tal. Então acho que minha relação começou por aí. Aí o cinema brasileiro vem depois, né? Vem com um pouco mais de na adolescência, talvez um pouco mais, e enfim, depois que vai pra faculdade, essas coisas, né? Exato. Eu tenho mais ou menos a mesma idade que você, e eu acho que a gente. Não sei se é um privilégio, eu não sei. É um privilégio, com certeza, né? A gente nasceu depois da ditadura militar, né? Então, na ditadura, era um pouco mais difícil de chegar a esses filmes aqui, era um pouco mais fechado. O que tinha. Na ditadura não tem nada de positivo, não é isso que eu quero falar, mas o que tinha um lado positivo é pela indústria cinematográfica, era um pouco mais forte nessa época. Quando abriu, ficou um pouquinho mais fraco, porque é isso, né? Mas, de novo, a ditadura não tem nada bom, é só a questão que era fechado antes. Por exemplo, na Polônia, enfim, o exemplo da Polônia era meio que assim, quando eles estavam no comunismo, né, enfim, eles estavam produzindo mais filme lá dentro, porque não conseguiam produzir de fora, então, para suprir a demanda de pessoas que queriam assistir filme, eles acabaram produzindo. Então, o que eu queria dizer é isso, a ditadura não é bom, é isso. Foi só pra me explicar. É isso que você falou, né? Às vezes a gente fala uma coisa aqui e se arrepende depois. Mas depois que eu construí o raciocínio, eu pensei. E é engraçado que um dos primeiros filmes que eu me lembro de assistir na televisão também, que me marcou, que era brasileiro, que eu não tinha lembrado, tava pensando em filmes, pensando na pauta que a gente ia fazer aqui, e eu lembrei que você falou agora, na verdade. Que é o do Didi, aquela Didi, o Simão e o Fantasma Bundão. Sabe, qualquer parada assim, não lembro o nome exato. Esse filme, ele acabou me marcando muito, sabe? Quando eu era criança, ele acabou de fato. Eu assistia sempre esse filme. Tinha fita, tinha um monte de coisa. E aí é isso, né? Às vezes o nosso primeiro contato com o cinema, ele é brasileiro, no caso, ele vem mais por essa coisa um pouquinho mais comercial, entre assim, mais popular. Por isso que é tão importante também o que a Globo Filmes faz. Tá fazendo aqueles filmes lá que às vezes a gente olha, pô, a galera que tá acostumada a assistir um filme de action, fica pensando, pô, na época, né, filme do Paulo Gustavo, mas, pô, o Paulo Gustavo levava 1 milhão de pessoas pra assistir a galera no cinema, sabe? Então, não tem como criticar. Beleza, pode ser a parada, não pode ser
sei lá, não pode ser um Tarkovsky da vida, mas tipo, pô, é igual livro infanto-juvenil, tá ligado? Tipo, você vai começar com alguma coisa. Então tem essa importância. E dentro disso, você se lembra qual que foi o filme que, tipo, deu a viradinha de chave em você? Tipo, pô, vou prestar mais atenção agora no cinema brasileiro? Tipo, é esse filme aqui, tem uma potência que, sei lá, antes eu não tinha pensado, antes eu não tinha visto alguma coisa? Boa pergunta. Eu acho que pode ter sido, tá? Não sei, desconfio que tenha sido os filmes do Jorge Furtado, talvez. Porque o Jorge Furtado é um cineasta que ali nos anos 2000, né, fez uma série de filmes muito pops, assim, com uma linguagem muito pop, com atores que estavam despontando ali naquela época, né? Então você vai ter o Homem que Copiava, né? Que você tem ali Uhum. figuras como o Lázaro Ramos, a Leandra Leal, Luana Ah, Piovani, Pedro Cardoso, aham. enfim, Ótimo essas filme, figuras que você já meio filmaço. via na televisão, né? Depois eu lembro que ele fez, depois o Meu Tio Matou um Cara também foi um filme que eu lembro Filmaço, filmaço também. de ter ficado muito animado, assim, Uhum. de ver, é, que é que é isso, Lázaro Ramos de novo, Débora Seco, Dia da Paz, enfim. E depois Saneamento Básico também. Então acho que essa trinca de filmes do Jorge Furtado chegaram para mim no momento em que eu não sabia nada de cinema brasileiro, estava ali formando meu olhar ainda, mas que de alguma maneira eu identificava nesses filmes, coisas que me chamavam a atenção, assim. Curiosamente, filmes que também foram muito importantes para o cinema brasileiro um pouquinho antes, sei lá, você pega os filmes da retomada como um todo, né? Central do Brasil, Baile Perfumado, Cidade de Deus mesmo, assim. Engraçado, assim, eram filmes que eu não tinha uma relação tão próxima. Assistia esses filmes, óbvio, porque também eram filmes que passavam na TV, eram filmes que foram muito badalados e foram muito, né, analisados naquela época e estava na boca do povo, assim, acho que agora com o lançamento do Ainda Estou Aqui, né, do Walter Salles, muito se falou do Central do Brasil e de como como o cinema brasileiro vive constantemente essa coisa cíclica de retomadas, né, isso é uma coisa, enfim, uma chaga do cinema brasileiro bizarra, né, e naquela época isso tinha também, né? Ali final dos anos 90, início dos anos 2000. O cinema brasileiro, de alguma maneira, estava em polvorosa também. Mas eu acho que os filmes do Jorge Furtado me trouxeram uma coisa que esses outros filmes da retomada não tinham, talvez. Essa coisa mais pop, talvez. Personagens que estavam vivendo ali um cotidiano parecido com o meu, sabe? Assim, acho que tem uma coisa nessa linha, assim, que eu acho que me conquistou, assim. De fato, né? Porque Central do Brasil, por mais que seja um filmaço, maço, eu também, a primeira vez que eu assisti pequeno, sei lá, de eu ter 10 anos, por aí, nem isso. E, tipo, é difícil se conectar com uma história tão profunda quando você é tão jovem, né? Então, tipo, pra você começar a assistir de fato e mudar o olhar, assim, talvez seja um pouquinho mais velho. E por isso que são importantes, de fato, esses filmes um pouco mais populares que você tava falando, Jorge Furtado, pra gente, de fato, começar a começar a ser introduzido, de fato, pelo cinema. Eu lembro que primeiro filme que eu assisti de cinema, isso é um pouco mais velho, depois cinema brasileiro, que foi o filme que, tipo, pra mim foi muito marcante, porque foi no momento que eu falei, porra, tipo, sei lá, eu não tinha muitas vontades de ver filmes brasileiros assim, de me aprofundar um pouco mais, e ainda, enfim, não acho que não sou versado o suficiente pra ter uma conversa super aprofundada, mas eu lembro que foi um filme do Carim, que era o Viagem Porque Preciso. Não, Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu era um pouco mais velho, devia ter uns 19, eu acho que era isso mais ou menos. E eu lembro que esse filme, tipo, pô, quebrou minha cabeça. Eu falei, pá, isso que incrível, sabe? Pô, viva o cinema brasileiro, sabe? Tipo, eu virei fãzão do Carim. Eu não conheci o Carim na época, ele já tinha feito várias coisas. Eu não conheci o Carim, mas eu fui conhecer o Carim por causa desse filme. E esse filme, de fato, é um filme que ele é um documentário, filme, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado com os filmes de hoje em dia, né? Então, eu acho que, de fato, tem alguns filmes que você assiste e te marca ao ponto de você querer se aprofundar e querer entrar mais.
desses filmes um pouquinho, não gosto dessa termologia, mas eu vou usar, filmes artísticos, assim, ou diretores, ou algum diretor, de fato, quando você entrou melhor, mais na filmografia dele, você teve uma visão que, tipo, você falou, porra, é isso, cinema brasileiro é demais. A Argentina não tá com nada, tá ligado? Tipo, Aham. Assim, acho que você citou um exemplo interessante de filme que acaba sendo uma porta de entrada para muita gente. Eu ouço frequentemente, assim, pessoas falando sobre o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que é um filme super interessante, né? É uma co-direção, né, do Carim com Marcelo Gomes, que é outro diretor interessantíssimo também, dessa geração de diretores do Nordeste, né, que invadiram o Brasil inteiro com seus filmes, né? Acompanho muito de perto os filmes tanto do Marcelo como do Carim desde então. Antes do Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, o Marcelo lançou um filme que eu acho até mais interessante, que eu gosto até mais, assim, que ficou mais pra mim ainda hoje, que é o Cinema Aspirinas e Urubus, que é um filme também que eu vejo a molecada assistindo, assim, reencontrando e tal. O Carim tinha feito antes também o Madame Satã, né, que é um filme super interessante. Tinha feito Céu de Sueli também. Sabe, esses filmes, eles são filmes acho que muito importantes, assim, pro público brasileiro se reconectar com o cinema brasileiro, né? Mas para mim, se eu fosse eleger um cineasta que tenha girado de fato essa chavinha na minha cabeça, eu acho que foi o Eduardo Coutinho, né? Quando eu descobri que documentário também era cinema, quando eu descobri que você colocar pessoas falando diante da câmera podia ser algo interessante, né? Então acho que o cinema do Coutinho acabou, de fato, tendo uma revolução, assim, para mim. E aí eu nem digo uma revolução do cinema brasileiro, mas de cinema de modo geral, assim. total, O total. Coutinho talvez seja... não, talvez não, certamente é um dos meus cineastas favoritos, assim, do mundo inteiro. E aí não tô nem me falando só do Brasil. É um cineasta que eu recorro sempre que eu quero pensar sobre cinema de uma forma mais, sabe, mais ampla, assim, porque o Coutinho, apesar de ter feito majoritariamente documentários a vida inteira, ainda que ele tenha dirigido ficções, e ficções muito interessantes também, O Homem que Comprou o Mundo, o Faustão, enfim, são filmes maravilhosos, assim, que ele fez e pouca gente conhece, que era trabalho de ficção. O próprio Cabra, Marcado para Morrer, né, que é um filme originalmente pensado como ficção, e que depois virou o grande documentário que é, né? A grande obra-prima que é. Mas acho que o Coutinho ele tem um pensamento em torno do cinema que perpassa a ideia de documentário, que é pensar cinema como, né, pensar a estrutura do cinema mesmo, que uma decisão, que uma escolha interfere no discurso que o filme tem, enfim. Acho que o Coutinho é o cineasta que virou essa chave para mim, e é um cineasta que eu pude, de alguma maneira, acompanhar, né, ainda que parcialmente, a carreira, assim, a partir do momento que eu vi, assim. Então, poder ver filmes do Coutinho no cinema enquanto ele ainda estava vivo, acho que foi muito importante para mim, e ter participado, assim, da comunhão, da morte dele foi muito triste. Acho que foi o primeiro grande baque que eu senti pensando nesse universo do cinema, assim, né? A primeira grande perda para mim, acho que foi quando o Eduardo Coutinho morreu. Mas acho que ele certamente é um cineasta fundamental, assim, fundamental para mim, para minha história, para de muita gente com Total. certeza, e fundamental para o cinema brasileiro. Total, eu também concordo 100%. Ele brinca com linguagem de cinema, ele é meio Kiarostami brasileiro, sabe? Tipo, mas sem fazer ficção. Eu acho, Total. tipo, eu ia até te perguntar dele, Edifício Master, Babilônia lá, qual que você curte mais? Nossa, para mim é muito difícil escolher um. Atualmente, eu tive uma experiência muito poderosa assistindo o Jogo de Cena, revendo o Jogo de Cena no Puta, cinema. incrível, Teve uma sessão, acho que ano passado ou retrasado, na Cinemateca do Man, aqui no Rio, e foi exibido o Jogo de Cena em película e tal. Foi uma sessão bem bonita. Eu lembro de sair do cinema aos prantos, assim. Eu acho que o Jogo de Cena acaba sendo o filme mais famoso do Coutinho, assim, sei lá, junto com o Cabra, né? Mas o Jogo de Cena, eu fico sempre impressionado com a capacidade que esse filme tem de me surpreender, assim, porque
é um tipo de filme que tem uma jogadinha ali, né, da dúvida que o próprio filme impõe em torno da... É isso, de você estar lidando com pessoas reais e atrizes, né, dentro do filme, ainda que pro Coutinho todo mundo ali seja personagem, seja ator, né, atriz no caso, porque a gente tá falando de mulheres, mas é um filme que, é isso, a cada vez que eu revejo, eu me impressiono com a capacidade que o filme tem de emocionar, assim, e acho engraçado que o Coutinho, ele era um cara muito afeito a se colocar em situações de privação, assim, para poder fazer os filmes dele, né? Então é isso, ele vai, escolhe fazer o Edifício Master dentro de um único prédio, entrevistando aquelas pessoas, e aí o Coutinho é um cineasta em constante crise, né? Então o Edifício Master tem um caso engraçado, assim, que até tem... Isso até aparece naquele documentário que a Beth Formagini fez sobre a produção do filme. Tem no YouTube aí, se botarem lá, acho que é Apartamento 408, não lembro se o número é esse, mas vocês botam o Coutinho, Beth Formagini no YouTube, vocês vão achar. Que é um filme incrível, que mostra o Coutinho ali em constantes crises, ele não sabia se ele tinha um filme. Primeiro ele não sabia se tinha um filme na ideia, né? Ah, meu Deus, eu vou falar sobre classe média, o que eu vou falar sobre classe média? Aí de repente, ele começa a ficar em crise porque ele vai fazer o filme dentro de um prédio, fala, será que eu vou encontrar um filme aqui com só esses personagens e tal? E aí depois na montagem também, ele fica em crise, ele não sabe, porque ele vai entrevistando um monte de gente, ele não encontra um fio da meada, assim, do ponto de vista de organização ali, né, de assuntos e tal. E aí ele decide fazer um filme mosaico, né? Inclusive ele decide colocar as entrevistas que ele fez na ordem, né, em que ele fez as filmagens, né? Ele fala, não, é isso, eu vou impor isso a mim mesmo, que é o único jeito que eu vou ter de sair com esse filme pronto, assim. E aí ele vai e monta o filme na ordem em que ele gravou com as pessoas, e aí de repente ele percebe que a última pessoa que ele gravou é aquele cara que canta My Way, né, a música do Frank Sinatra. E aí ele vira e fala, cara, eu não posso terminar o meu filme com essa catarse. E aí ele subverte a própria proposta dele, a própria prisão que ele se impôs, e joga o depoimento desse cara pro meio do filme, assim, porque ele não quer ter essa catarse final. Então, é um cineasta com um pensamento muito complexo, com um jeito de pensar a própria arte, assim, pensar a ética também no documentário, que me espanta muito, assim, e eu sempre... E é isso, o Coutinho foi crítico também. Se você lê as críticas que o Coutinho fazia, assim, para jornal, é uma coisa maravilhosa, assim. Ele escrevia sobre os filmes mais toscos, assim, sabe? Filme B, as coisas que estavam estreando que ninguém queria ver, assim, os faroeste meio bagaceiro. E as coisas que ele tira, assim, dos filmes é muito maravilhoso, assim. Acho que é um cara muito completo, assim, dentro do cinema brasileiro para se pensar cinema. Ele, se eu não me engano, ele foi diretor do Globo Repórter muito tempo também, né? Ele tinha um... Foi. Né, junto com outras pessoas ali que fizeram o Globo Repórter naquela época, Walter Lima Júnior, grande figura do cinema brasileiro, enfim, que estavam meio sem conseguir filmar, no momento meio difícil assim de carreira, pagar as contas, acabaram né? acabaram aceitando esse trabalho no Globo Repórter, e foi uma revolução, assim. As coisas que o Coutinho fez ali dentro são incríveis, né? Assim, a maneira como ele se debruçava, né, sobre os personagens, assim. Ele tem uma sensibilidade que é inacreditável. É difícil, mas você consegue até ver, né? Tem algumas cenas que você consegue acompanhar ele trocando ideia com a galera, né? E ele tá entrando, pensa assim, né? Você tá entrando na casa de uma pessoa, você tem que fazer a pessoa se sentir à vontade pra você tirar o melhor dela ali, né? Do que você tá esperando ter seu filme. E aí, ele tem uma sensibilidade, e ele faz uma parada que é super mágica, né? É super rica, super, puta, louvável, que o cara consegue extrair do ordinário o extraordinário, né? Tipo, isso é muito mágico, sabe? Tipo, tem o Babilônia 2000, ele pergunta, tipo, pra um monte ele vai pra uma comunidade no Rio de Janeiro, se não me engano, Sim. e aí ele pergunta o que as pessoas acham do virar do século, como que vai ser, enfim. Tipo, é uma pergunta para pensar, ela não é muito complexa, ele tá perguntando, tipo, o que você acha da sua vida? Pô, e é muito difícil as pessoas se sentirem à vontade, do jeito que elas se sentiam, pra conseguir compartilhar isso com ele, né? Tem um livro da Eliane Brum, que é A Vida que Ninguém Vê, que ela conta a história de várias pessoas comuns, tipo, um cara que é médico, um cara que é
e cheiro, um cara gari, assim. E todo mundo tem uma puta história pra contar, né? Esse é o ponto desse livro, né? São várias mini crônicas, assim, sobre as pessoas. E acho que o Eduardo Coutinho, pra mim também, tô com você. Tipo, ele... A primeira vez que eu assisti, eu fui apresentado pro Edifício Master, né? Eu conheci depois mais velho, e acho que pra mim foi o momento que, tipo... Pensando em documentário, pô, foi um momento que também me abriu minha cabeça, tipo, não preciso fazer um documentário sobre, tipo, por exemplo, o documentário de Oscar, ou é sobre alguma guerra, ou é sobre alguma tragédia, ou é sobre abelha, igual teve uma coisa muito nichada, assim, sabe? Eu posso fazer um documentário perguntando, sei lá, qual que é essa história aí? Você mora nesse prédio aqui, e aí? O que você tem pra contar, Uhum. sabe? Pô, é muito difícil fazer isso, sabe? É muito difícil, muito difícil, muito difícil tirar isso. Acho que tira o documentário dessa lógica essa lógica temática, né? Vamos fazer um filme sobre. Cara, não, assim, calma, dê um passo pra trás, né? Vamos entender isso aqui como cinema, assim. O que você quer? O que você quer com isso, assim, né? O que você quer com esse mote que você estabelece pra você mesmo, né? Na feitura desse filme. Acho que o Coutinho tinha isso, né? Você falou do Babilônia, que eu acho um filme incrível. Um filme que se passa na virada. Ele se chama Babilônia 2000 porque ele se passa na virada do ano novo de 99 para 2000, né? Que era um momento. Por si só, isso já é um assunto maravilhoso, né? A gente está na virada do milênio, né? E aí todas as angústias e questões que tinham aí nessa virada, o mundo vai acabar e todas essas coisas, e o cara vai e resolve subir, enfim, a favela para poder perguntar para as pessoas coisas sobre o cotidiano delas, sobre a vida, o que ela espera do é isso, do ano que vem, do novo milênio, a vida vai mudar, não vai ficar na mesma, né? O Coutinho tinha uma coisa, ele falava quando ele foi fazer o Boca de Lixo, que é um filme dele bem mais anterior, assim, de 93, acho que é uma fase, né, uma virada de chave pro Coutinho, uma primeira virada de chave, que o Coutinho tem algumas ao longo da carreira, né? No Boca de Lixo, quando ele fala sobre o filme, ele fala isso, assim, que cara, eu não quero ir lá no lixão. É um filme que ele faz sobre as pessoas que estão ali trabalhando e vivendo no lixão, né? E ele fala, cara, eu não vou lá perguntar para essas pessoas se viver no lixão é uma merda, assim. Não quero fazer essa pergunta. Eu quero perguntar, e aí? Viver no lixão é bom ou é ruim? A partir dessa, acho que essa ideia que ele tinha de empatia, né? Essa relação que ele conseguia estabelecer, essa relação de alteridade, né? Que ele conseguia estabelecer, o, a maneira como ele se posicionava diante do outro, né? E vários autores, vários pesquisadores vão tecer vários artigos acadêmicos, inclusive, sobre essa relação que o Coutinho tinha, né? De estar próximo, mas também não tão próximo, de estar sempre escolhendo falar de pessoas que não tem nada a ver com ele a princípio, né? Assim, o que vai total de contra o que hoje, enfim, acaba sendo a ordem vigente de você, enfim, de toda a questão do lugar de fala e de você ter que das pessoas falarem somente sobre as coisas que elas estão próximas ou que elas se entendem, se identificam e tal. Eu acho que o Coutinho ele complexificava um pouco essas relações e acho que ele deu um caminho pra gente que, se a gente for atento, a gente consegue perceber. Tem um fato curioso também, puxando para outro assunto já, é que acho que o produtor que mais investiu nos filmes do Coutinho é o João Moreira Salles, né? Que é o irmão do Walter Salles, né? Ele Sim. produziu quase todos, se eu não me engano, aqui. Eu lembro que eu vi É, recentemente isso. desde o Santo Forte, que é um filme de 99, é um filme que eu amo de paixão. Hoje eu falei que o Jogo de Cena é meu favorito, mas até, sei lá, ontem, Santo Forte, eu poderia dizer que é Santo Forte, assim, que é um filme que eu amo. E é também um filme que vira a chave do Coutinho, porque enfim, ele queria desistir de fazer cinema e tal. E é a partir do Santo Forte que o João Moreira Salles se torna produtor dele. Exato. E o João Moreira Salles tem um filme que eu gosto muito, inclusive, chama No Intenso Agora. Pra mim é incrível esse filme, que ele conta a história. É um filme que ele conta a história, na verdade, sobre da mãe dele. A mãe dele se matou, né? A mãe dele acabou se matando, faleceu, ele tinha uma depressão muito forte. E ele pega. E a última viagem que a mãe dele fez foi pra China. E ela grava essa viagem, porque ela tinha acabado de ganhar uma Super 8. E aí ele usa a mãe dele de pretexto, e a depressão da mãe dele, pra falar sobre o regime comunista da época lá, que tinha acabado de virar. E ele também usa pra falar da revolução que teve em Sorbonne, na França, lá do estudantil. Esse filme é super delicado, sabe? É um filme super bonito, que assim, não vejo muitas pessoas falando dele, mas foi até um professor meu que me indicou esse filme na época. E é um filme ótimo, assim, do João Moreira Salles. E às vezes a gente só fica preso no Walter Salles, Uhum. mas o irmão dele
dos bilionários aí. Ele tem alguns documentários, inclusive, bem legais. Eu gosto mais do João do que do Walter, assim, Porra, eu aí, vou te confesso. abraçar virtualmente aqui agora. Enfim, muita gente implica um pouco com o cinema do João. Implica também com o cinema do Walter. As pessoas implicam com muita coisa. Mas eu acho que o cinema do João é um cinema muito interessante, assim. Muito. Você falou do No Intenso Agora, é um filme que eu vi na época, eu nunca mais revi. Tenho dificuldade pra dizer profundamente sobre ele, mas é um filme que eu lembro de ter curtido, assim. Talvez tenha uma coisa acho que me afastou na época. Eu queria até. Deve ser legal rever esse filme agora. Mas eu lembro que a narração dele, né? Eu lembro dessa coisa. É uma coisa que muitas pessoas criticaram, assim, né? Essa coisa meio monocórdica. Monotônico, ele é um pouco monotônico. Sim. Antes você tinha tido também o lançamento, não muito antes, do Helena, né? O filme da Petra Costa, que também muita gente detesta por conta da coisa da narração e tal. Mas eu acho que o No Intenso Agora faz um trabalho muito interessante, assim, de montagem e desse trabalho com o cinema de arquivo, né? Porque ele pega não só esse contexto, né, falando da mãe dele e do contexto da China, como ele pega também a questão estudantil na França e também na República Tcheca, né, em Praga. Então ele vai falar né, de movimentos ali estudantis e momentos da história mundial que a princípio são muito universais, mas que ele consegue estabelecer dentro da montagem do filme uma relação muito próxima com o assunto que ele quer tratar de fato, que é essa coisa muito subjetiva, muito pessoal, muito dolorosa, né? Exato. E é muito delicado, é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil você usar de entre textos, você pegar de alguma coisa, por exemplo, você vai contar uma história tão familiar sua, tão particular, né? A morte de sua mãe, e você usar acontecimentos históricos para embasar isso e dar mais potência. Super difícil, super delicado. É um trabalho, assim, ainda mais que você falou, tem muito arquivo ali, né? Muita filmagem da época. Sim. Então você tem que deixar uma coisa meio de fato, tem esse ponto que a narração é um pouco monotona, assim, e aí é um ótimo filme pra dormir, inclusive, eu sempre brinco isso, porque a voz dele é muito suave, ele fala assim, mas é um filme que você assistir em partes, talvez. Mas eu também concordo 100% com você, eu gosto eu acho que, pra gente puxar isso já também que eu ia te perguntar, o Ainda Estou Aqui é super importante, né? O Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar lá. Não que o Oscar seja a validação que a gente precise, né? Mas é importante pra visibilidade, é importante pra trazer luz pra cá, porque é isso, às vezes o mundo funciona nessa lógica opressora que os Estados Unidos precisam validar alguma coisa, mas um ponto que eu também converso com bastante gente, é um filme maravilhoso, eu gosto muito de fato, mas eu sempre entro nesse questionamento, será que ele é o melhor filme do Walter Salles? Ou será que ele é o filme que ele, tipo, ele tava no lugar certo na hora certa, e aí por isso que ele explodiu? É um filme ótimo, mas será que ele é o melhor? Será que Central do Brasil é o melhor? Eu gosto muito, mas aí o filme é ruim, mas eu gosto que é o Na Estrada, que é do livro, do Kerouac, porque eu gosto do livro. O filme é ruim, mas aí eu gosto. Sim, o On the Road, né? On the Road. Eu amo o livro, é fantástico. Mas o filme é horrível. Tem outro que eu gosto. Aí é outro que eu tenho um apego emocional também, é o Diário de Motocicleta. Pra mim, esse é o melhor filme do Walter Salles. Eu queria te perguntar justamente isso. O que você acha do Walter Salles, né, como diretor, e qual que você tem mais apreço, assim, dos filmes da filmografia dele? Rapaz, é difícil falar porque eu não vejo os filmes do Walter faz muito tempo, né, assim, eu fui assistindo os filmes na época em que eles foram lançados mais ou menos, ou próximo, né, disso, e é isso, o Walter, os que estão mais recentes na minha cabeça, o que está mais recente na minha cabeça, além do Ainda Estou Aqui, certamente é o On the Road, que você falou, que é um filme que eu não gostei quando eu vi. Nem acho totalmente descartável, não, mas enfim, não é um filme que se destaca, né? E aí eu fico tentando recorrer lá atrás, e talvez o filme que na minha lembrança, tá? Porque eu nunca mais revi, mas na minha lembrança, o filme que mais sobrevive pra mim do Walter é o Terra Estrangeira, que é um filme que ele faz antes do Central do Brasil, é um filme que também tem a presença da Fernanda Torres, né? Ela contracenando majoritariamente com o Fernando Alves Pinto, um filme que tem essa carga, enfim, um filme situado ali no contexto da retomada também, que tem essa carga da coisa do estrangeiro, né, como isso era importante para o cinema, da relação que o cinema brasileiro estabelecia com seus temas, assim, nessa época, né, você vai pensar ali no, sei lá, O Baile Perfumado, por exemplo, do Lírio e do Paulo, que é um filme que tem ali um estrangeiro
filmando, em busca ali do bando do Lampião para filmar. Aí você tem, sei lá, o Carlota Joaquina, que é um filme também sobre né, estrangeiros vindo para o Brasil. O Terra Estrangeira, você tem um deslocamento, assim, né? Você tá lidando ali com a relação entre Brasil e Portugal e tal. E eu acho que é um filme que sobrevive para mim. O filme é do Walter e da Daniela Thomas, né? E eu lembro de ter uma relação muito profunda, assim. Lembro de ser um filme em que a música ocupa uma função bem importante, né? Você tem lá a canção do Ali Salomão com o Jardim Macalé e tal. Acho que talvez seja o filme que mais me mobilize, assim, do Walter. E eu ainda estou aqui, acho que, assim, não sei, acho que pode ser um candidato a melhor filme do Walter. Mas também é isso, você tava falando do Oscar, né? Eu não sei se a qualidade do filme é o que diz, né? Assim, que o filme vai ganhar determinado prêmio ou não, né? Tem muito a ver com o contexto. Assim, talvez se o Walter tivesse feito esse filme 5 anos atrás, talvez esse filme não fosse... Tinha passado em branco, né? Assim, teria sido visto aqui no Brasil, talvez fizesse uma bilheteria razoável. Eu lembro que quando eu fui ver o filme, eu assisti... eu assisti na Mostra de São Paulo, um pouco antes, né, dele estrear comercialmente. Pô, e eu lembro que esses ingressos esgotou em, tipo, eu lembro, né? Eu tentei comprar e esgotou em meio segundo. Foi. Aí a galera começou a ficar maluca nos comentários do Instagram. Lá, tipo, isso aqui é tudo mentira, tá ligado? Começou uma briga lá nos comentários. Eu lembro que eles abriram uma sessão extra. Eu acho que a sessão que eu peguei foi até essa sessão extra. Mas também dei sorte de conseguir pegar o ingresso e tal. E eu lembro que enquanto eu assistia ao filme, e é um filme que é isso, já tinha ganhado o prêmio de roteiro em Veneza, né? Tinha ganhado o prêmio de roteiro, já tinha todo um burburinho, né, em torno do filme, as pessoas muito animadas para ver. Mas eu lembro quando eu assisti, quando eu comecei a ver, e quando o filme vai entrando na parte que eu acho a melhor parte do filme, né, que é quando a gente tem o Rubens sequestrado, né, sumido, e a família fica na casa, e a escuridão vai tomando conta da casa. Quando eu comecei a assistir aquilo, eu falei, cara, peraí, eu tô vendo um negócio aqui que não me parece um filme exatamente pop, sabe? Eu tô vendo uma coisa aqui um pouco diferente daquela que eu tava esperando ver, né? E eu fico surpreso até hoje, assim, com a maneira como o filme se comunicou tanto, assim, com o público brasileiro, com o público estrangeiro menos, eu acho. Fico menos surpreso, mas com o público brasileiro eu fico surpreso. Apesar de você ter ali a presença de atores, né, que tem uma passabilidade boa com o público brasileiro, né? Selton Mello, Fernanda Torres e tudo. Apesar disso, é um filme duro, né? É um filme triste, é um filme para baixo, que não tem grandes saltos, não tem grandes catarses, né? Diferente um pouco, sei lá, para pensar num filme de sucesso brasileiro recente, sei lá, de Bacurau, né? Que tem uns anos anteriores, que era uma aposta de todo mundo também para Oscar e tudo mais, mas era mais difícil, né? O Bacurau é um filme de gênero, um filme que geralmente premiações não dão tanto valor, né? E o Bacurau, sim, eu saí do filme e falar, isso aqui eu acho que vai ter uma conexão, assim, com o público mais amplo. O Ainda Estou Aqui, não. Eu não achava que teria. Mas, felizmente, eu estava enganado, assim. É um filme que se conectou com muita gente. E óbvio que isso não tem a ver só com o filme, tem a ver com toda a campanha que foi feita, tem a ver com o fato da Fernanda ter ganho o Globo de Ouro, tem o fato da gente depositar todas as nossas esperanças nesse filme, no Oscar, assim, porque ainda que seja uma coisa besta, e eu super acho besta, assim, é isso, o cinema brasileiro não precisa de nenhum aval externo. Na verdade, cineasta nenhum, arte nenhuma brasileira precisa de qualquer aval estrangeiro para que a gente a compreenda e ame e tal. Mas é fato que, mercadologicamente falando, isso é muito importante, assim. E é muito importante desde sempre. Se você for pensar, sei lá, os filmes do José Mujica Marins, sei lá, Zé do Caixão. Para mim, né, para mim é um dos pontos altíssimos do cinema brasileiro. É o cinema de José Mujica Marins. E você pensar que o cinema dele só foi valorizado depois que Estados Unidos e Europa começaram a refletir sobre os filmes dele, recontextualizar
os filmes dele, lançar filmes em DVD e tal, e depois que sim que o Brasil passou a tentar entender, porque para o povo brasileiro em geral, o Zé do Caixão era aquele cara que aparecia nos programas do SBT, no Gugu, que Ele é meio aparecia nos chacota, na programas de real, né? auditório, cortando a unha e tal. Chacota, É, puríssimo. é. Né? Ninguém pensava em ver os filmes do Zé Música Marins de forma séria. Né? E acho que por conta dessa revalorização estrangeira, ele acaba também tomando uma outra proporção, enfim. E acho que até hoje isso acontece, infelizmente, assim. Acho que o Ainda Estou Aqui é um exemplo disso, assim, né? Dele ter estourado porque tinha essa relação de valorização estrangeira. Mas isso não depõe contra e também nem diz a favor do filme, eu acho, né? Eu tenho uma história, é um fato curioso sobre o Zé do Caixão. É uma história que vai de lugar nenhum a lugar nenhum, continuando mesmo. Mas que uma vez eu tava vendendo um videogame e aí fui vender, aí anunciei no Facebook. Aí quando eu anunciei no Facebook, o cara que ia comprar era o neto dele, né? Tipo, aí encontrei Olha, ele tinha uma loja de videogame dentro do centro de São Paulo. Aí eu perguntei, né? Pô, eu tinha perguntado, pô, ele é seu avô, né? Porque ele tinha várias fotos, e foi logo quando ele morreu. Não, é meu avô. Enfim, curioso. Aí fiquei tipo, legal. Que ideia excelente de acabar história. de morrer, né? Tipo, não tem nada, não tem nada. Ele tinha, inclusive, até hoje a loja de videogame que ele tinha. Era ali no centro de São Paulo. Mas, voltando, eu ia falar justamente sobre isso, que às vezes a gente tem, de fato, essa síndrome do vira-lata, que a gente precisa de uma validação externa para falar que uma coisa dentro da gente é boa, né? Cinema, de fato, o cinema brasileiro. Mas a gente vem. Se a gente falar de Cannes e pensar em Cannes não. Cannes a gente sempre tá lá, né? Sempre a gente, de alguma forma, tá no meio ali da galera. Ou se a gente tá passando em alguma revisita de filme, igual que teve recentemente do Glauber Rocha, ou alguma coisa específica, ou algum que a gente, de fato, no a mostra, a gente concorrendo a alguma coisa, né? A gente podendo ganhar algo. Inclusive, a gente tá esse ano de novo naquele Agente Secreto, do Cléber Mendonça Filho. Não cheguei a ver, né? Eu sei que tem o Wagner Moura. Sendo bem sincero, não sei nem do que se trata o filme, né? Eu não fui atrás. Mas a gente ganhou em Berlim também esse ano, Urso de Prata, né? Não, eu só ia dizer que eu acho é importante, assim, a presença do Brasil nesses festivais, e aí acho que a presença em festivais talvez seja mais importante do que as questões dos prêmios e tal, que é porque é isso, você mantém o cinema brasileiro em evidência, né? Assim, isso é importante para o nosso próprio, para a sobrevida, né, dos realizadores aqui no Brasil, assim. Você brigar por mais investimentos e tal. Esses reconhecimentos internacionais ajudam muito pensando comercialmente no cinema brasileiro, né? Então, é super importante, com Pensando nisso, certeza. querendo ou não, é visibilidade, né? Isso, que cinema vive de visibilidade, né? Querendo, é isso. A galera tem que assistir o filme pra ganhar dinheiro, pra se pagar. Uma coisa que é legal que, puta, muita gente fala do mercado assim, a gente às vezes vem com um discurso, pelo menos eu que não trabalho com cinema, às vezes vem com um discurso, pô, o cinema brasileiro é muito. Tipo, o cinema brasileiro não é tão comercial, porque, como tem a lei de incentivo, é muito foda que a pessoa pode ir lá e fazer o que ela quiser. Pô, aí meus amigos que trabalham falaram assim, velho, é um trabalho como qualquer outro, a gente merece ser bem remunerado, deveriam ter mais produtoras, deveriam ter mais gente fazendo pra pagar melhor a galera, sabe? Se a gente ficar também vivendo de lei de incentivo, não é muito sustentável, você não vai criar uma indústria forte que tem dinheiro de vir de vários lugares. Então a visibilidade, ela é importante, né? É só porque o meu problema com isso é como se for. Puta, eu não sei, eu tenho um pouco de bode desse discurso, tipo, pô, agora a gente ganhou um Oscar, agora a gente tá no mapa, sabe? Tipo, eu acho tão. É tão pequeno, né, esse pensamento, sabe? Eu acho que a gente já estava no mapa antes. É como você falou, assim, se for pensar nesses festivais, principalmente Cannes, a gente sempre teve lá. A gente tá A gente deu lá com palma de muitos ouro, né? filmes praticamente todo ano, chegou a ganhar Palma de Ouro, enfim, Pagador de Promessas e tudo. Então, assim, a gente já tava no mapa, né? Agora é óbvio que ganhar um Oscar é isso, catapulta o cinema brasileiro para outros lugares, assim. Agora é isso também, até que ponto, né? De que maneira isso vai ser elaborado e conduzido aqui, né? Sobretudo pensando em produção, pensando em distribuição, a gente não sabe como vai ser. Ainda que depois de onde estou aqui a gente tenha tido algumas boas bilheterias no cinema brasileiro, se for pensar o Auto da Compadecida 2, o Vitória, né, filme com a Fernanda Montenegro, do Andrusha Waddington, uma animação como o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, né, são filmes que fizeram boa bilheteria aqui no Brasil depois de onde estou aqui, é uma
enfim, coisa hercúlea, né? Você tentar manter esse nível, porque a verdade é que a gente sabe que os cinemas, eles majoritariamente estão exibindo filmes americanos, assim, e o espaço é muito pequeno, né? Dedicado ao cinema brasileiro, dedicado não só ao cinema brasileiro, mas a outras cinematografias, né? Se for pensar em países, sei lá, fora dos Estados Unidos, fora da Europa, o que estreia no Brasil? Quantas semanas fica em Pouquíssima cartaz, coisa. né? Pouquíssima coisa. E estreia, sei lá, São Paulo e Rio, sabe? Tipo, é um circuito muito fechado, é muito difícil. Pois é. E aí, puta, é foda. Às vezes tem demanda em outros lugares, mas não chega. Não chega por distribuição mesmo. Às vezes pela galera não querer investir e levar. Até um filme. Não é querendo ser chato, mas tipo, o Oeste Outra Vez, que ganhou agora o Kikito, puta, é um filmaço, ótimo filme, sabe? Um filme muito bom. Tá, se não me engano, ainda tá no cinema. Tipo, e eu não reverberou tanto quanto, tipo, por exemplo, o Vitória, que talvez só tenha reverberado por causa da Fernanda Montenegro, sabe? Tipo, não é sendo chato, pô, tipo, puta, que saco. É mais um pensamento um pouco mais crítico pra gente conseguir elaborar, de fato, como as coisas são diferentes do que elas parecem ser, no sentido de, tipo, parece que às vezes a gente, puta, foi um grande avanço pro cinema nacional, avanço entre aspas, assim, a gente ter chegado lá e ser validado pelos Estados Unidos, mas a gente ainda com a produção interna, por exemplo, Gramado. Gramado é muito, muito legal, sabe? É incrível, tem muitas coisas legais que acontecem lá, mas tem coisa que não chega no público, sabe? Tem coisa que não chega. Tem um filme que ganhou, acho que foi o do Mussum, ano passado, né? Ano retrasado, ano passado, não lembro. Pô, um filme que muito legal, assistindo na televisão, um dia que tava passando, pô, um filme legal, e eu acho que não, sei lá, eu não vi no cinema, não sei se chegou e ficou tipo 3 dias e saiu, porque não tem bilheteria de fato, né? Mas é só um pensamento mais crítico, assim, de talvez não entrar na onda de que a gente ganhar prêmios internacionalmente vai ser uma revolução que vai fazer, tipo, o cinema brasileiro, sei lá, ter muito dinheiro, ter muita visibilidade. Acho que tem muita coisa muito foda sendo produzida, muito, muito legal, que continua sem acesso, né? Continua sem distribuição, que você vai ver na Mostra Brasil, que tem aqui, pelo menos eu sou de São Paulo, na Mostra Internacional do Cinema Brasileiro, que tem uma parte que é só pro cinema brasileiro, e aí depois some, sabe? Eu acho uma falácia pensar que o problema do cinema brasileiro tá na qualidade dos filmes, assim. Eu acho que sempre isso não tem, é isso, cara. Tudo bem, historicamente você também tem críticas a isso, né? Se você for pensar no cinema novo, por exemplo, recentemente estava assistindo num festival de documentário, né? O É Tudo Verdade. Estava assistindo um filme chamado Os Ruminantes, que é um filme sobre um projeto nunca realizado do Luiz Sérgio Persson com o Jean-Claude Bernardet. E é um projeto que, enfim, que tiveram vários problemas de produção, isso aqui nunca foi feito. Esse documentário, de alguma maneira, reconta essa história. E aí ele usa algumas cenas, algumas imagens do Persson falando, e tem uma hora que o Persson critica o cinema novo, né? Isso era uma postura conhecida do Persson. Mas também o cinema brasileiro não pensa no público, né? Ele fala. Cinema novo, enfim, uma crítica que é muito comum ao cinema novo e tal, apesar de você querer falar sobre temas populares e contar histórias sobre pessoas comuns e tal, você tinha uma linguagem ali que se distanciava do povo, digamos assim. Hoje eu também vejo muitas pessoas falando, o cinema brasileiro não se importa com o público, os filmes ficam... Enfim, você faz filme sobre o seu nariz e não quer saber. Mas assim, cara, eu acho que qualquer década que você for investigar, qualquer ano, qualquer movimento, qualquer geração, você vai ter filmes bons e filmes ruins, assim. Eu acho que é muito difícil ficar analisando safra de cinema, até porque é isso, gente, arte não é, sei lá, carne, não é vegetal, não é coisa pra você ficar analisando safra, gente. Eu acho que cinema é isso, assim, como toda arte, você vai ter coisas interessantes, coisas não interessantes, coisas que de alguma maneira capturam ali um certo espírito do tempo e filmes que ficam ali presos a uma ideia de nostalgia de passado. Então, assim, é isso. Historicamente você vai ter coisas legais, coisas toscas
E, eventualmente, as coisas que num dia foram consideradas toscas, hoje podem ser consideradas legais e não foram vistas. Sei lá, você estava falando mais cedo sobre um momento do cinema brasileiro em que você tinha uma maior produção e você tinha... você estava falando de referente ali anos 90, anos 2000, né? E que tinha ali uma espécie de quase uma indústria e tal. Cara, se você for pensar, for olhar para a produção inteira da Boca do Lixo, por exemplo, de São Paulo, pornochanchadas e comédias e eróticas em geral, é algo que historicamente até hoje é considerado lixo, assim. E que você tem coisas interessantíssimas, coisas maravilhosas ali, né? Então acho que o cinema brasileiro ele vive desses constrangimentos históricos assim ao longo do tempo, não tem jeito. Não, exato. E também essa discussão que a gente está tendo aqui é isso que você falou, desde sempre o Persson falava, mas tem o Glauber Rocha, quando o Pagador de Promessa ganhou, ele ficou puto, né? Ele falou, pô, isso não é cinema, porque o Anselmo Duarte, que era o diretor, ele era da Globo, o galã da Globo, bonitão, tinha dinheiro, investimento, e aí ele ficou puto, né? E aí eu lembro, eu fui até pesquisar aqui pra não falar errado, mas aí o Anselmo Duarte, na hora de responder ele falou assim, né? Eu vou até ler aqui pra não errar exatamente o que ele falou, porque é muito engraçado. Que ele foi pro Glauber Rocha respondendo a crítica dele. Ele falou assim, ele foi pro Glauber Rocha, ele tava criticando de fato o cinema novo, ele falou que o jargão devia ser uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma merda na tela, tá ligado? Tipo, ele falou isso pro É Glauber isso, Rocha. E é isso, essa discussão, é na verdade, isso. né? Pô, é isso, vai ter sempre, né? Por mais Pagador de Promessas, eu acho um filme incrível também, muito bom, mas é isso, o Glauber Rocha ficou puto porque ele tava lá, não sei, tem gente que fala que ele ficou remorçado porque ele nunca ganhou, ele teve muito reverberação, lógico que ele, pô, todo mundo conhecia ele, tava sempre lá, ele era meio ácido, né? Ele sempre ficava falando, era uma figura meio controversa, assim, crítico de cinema também, puta crítico, você pega uns livros deles ou um texto dele, pô, escrevia muito, pensador assim, pô, muito bom, fora do seu tempo mesmo assim. Mas é isso, essa discussão de se é bom ou ruim também é muito subjetivo, né? É uma parada muito Não, subjetiva, total. tipo, não tem como a gente falar. É arte, né? Uma hora eu vou gostar, outra hora você vai gostar, e aqui a gente pode debater. E pra gente continuar nessa toada, assim, de cinema brasileiro, o que eu queria te perguntar tem essa parte, igual você falou, da pornochanchada, Boca do Lixo, que tem uma produção, igual eu tava falando, que foi na época da ditadura ali, tem uma produção, pô, a galera fazendo filme, eu esqueci o nome da produtora que tinha aqui em São Paulo, que fazia muito filme, eu esqueci, quando acabou até puta, eu esqueci o nome agora, mas era uma produtora de cinema que ela fazia muita coisa, né, nessa época, na Boca do Lixo, inclusive. E aí eu te perguntar, dessa época especificamente, tem alguma coisa que te interessa? Tipo, você já se aprofundou em alguém, assim, algum diretor, e falou, pô, isso aqui é legal. Você até citou que tem coisas legais lá. É até legal falar pra galera isso, porque, de fato, é um momento que muitas vezes a gente deixa passar assim, né? Porque, tipo, essa época aqui é porno chanchada, não tem nada de legal. Tem alguma coisa que você já viu, que você se aprofundou e falou, pô, isso aqui é legal. Não, tem muita coisa. Imagina, Cinema da Boca é um poço sem fundo, assim, de coisas interessantes. Enfim, eu acabei, sei lá, 1, 2, 3 anos da minha vida assistindo muitos desses filmes, assim, né? Investindo em matar filmografias de diretores como Jean Garret, o próprio Carlos Reichenbach, né? Que talvez seja o cineasta dessa geração e dessa galera que mais conseguiu uma determinada respeitabilidade, né? Talvez por ter conseguido fazer um cinema de ter um cinema longevo, né? Conseguir filmar por muito tempo, conseguir um dos poucos cineastas, né, dessa geração que conseguiu se manter relevante depois desse declínio ali da produção da Boca, né? É importante lembrar que a Boca do Lixo, ela basicamente se esvaziou no momento em que você teve a entrada da produção de cinema pornográfico, né, no circuito exibidor brasileiro, né? E aí você tem filmes de fora entrando, ocupando boa parte dos cinemas dedicados a filmes comuns, enfim. É isso, comédias, romances, filmes de ação, filmes de Kung Fu, filmes de Bang Bang, ou isso, comédias eróticas, né, o que é basicamente o que a gente chama de pornô chanchada.
que de pornô não tem nada, assim, né? Não são filmes pornô, não são filmes com sexo explícito e tal. São filmes que lidam com a questão erótica ali pra tratar do seu interesse cômico, né? E dramatúrgico. Mas você tem ali um declínio depois desse momento que há a entrada desses filmes no circuito exibidor e que o próprio cinema brasileiro, a própria produção do cinema brasileiro entende isso como um filão e acaba se dedicando a essa produção, né? Você vai ter todo o esvaziamento da produção do cinema brasileiro, você vai ter o fim da Embrafilme, que vai culminar ali Embrafilme, no ano... era essa que eu queria lembrar. Ah, tá. Embrafilme é bastante longeva, né? Uma ao mesmo tempo um órgão fiscalizador, uma produtora, uma distribuidora, né, muito importante, foi fundamental ali para estruturar, mas é curioso que os filmes da Boca, em geral, estavam à margem, né, da produção da Embrafilme, né, e isso é muito curioso de pensar, né, que, da maneira como esses cineastas e esses produtores conseguiam financiar os próprios filmes, assim, e conseguiam fazer negociações com os exibidores a ponto de ter lucro em cima dos filmes, né? E eram filmes que as pessoas estavam querendo ver, né, cara? Tem um cineasta particularmente que eu gosto muito, assim, que eu devo ter assistido praticamente todos os filmes dele, pelo menos todos que estão disponíveis pra gente ver hoje, que é o Jangarré, né, cara? Que é um cineasta que, na verdade, é um cineasta português, mas que veio para o Brasil, se radicou no Brasil, em São Paulo, começou fazendo teatro de revista e tal, e se enveredou na produção cinematográfica, assim. Ele era um cara que tinha um olhar muito interessante, assim, para o cinema. Ele tem filmes como Excitação, de 77, que é um filme maravilhoso, que mescla a coisa do filme de horror com a coisa do cinema erótico, né? E você tem uma questão ali de ficção científica em torno do filme também, que é muito maravilhosa. O Jean Garret fez A Mulher que Inventou o Amor, que é um filme lindíssimo, feito ali na virada dos anos 70 para os anos 80, com a Aldine Miller, que era uma atriz, enfim, incrível. Ele vai ter filmes assim, desde... É isso, de coisas muito relacionadas ao horror, né, que era um pouco a praia dele, né, onde ele se sentia mais confortável assim para trabalhar. Ele tem um filme, por exemplo, chamado Amadas e Violentadas, que é um filme de 76, em que ele vai fazer uma espécie de diálogo à brasileira, assim. E é um cara que depois vai se enveredar, enfim, meio que obrigado, né, para coisa do cinema pornô também, né? Então ele vai fazer filmes como Gozo Alucinante, já nos anos 80, Fuque Fuque a Brasileira, enfim. Essas coisas loucas, assim, que o cinema brasileiro acabou forçando, né? Você acha que um pouco desse preconceito que vem do cinema brasileiro tem a ver com essa época também? Tipo, que construíram uma ideia que o cinema brasileiro é essa pornografia, essa coisa um pouco mais sexual? Você acha que pode vir também? Acho que, em parte, sim. Mas acho que tem a ver também com esse... Acho que tem menos a ver sobre os filmes da pornochanchada e tem mais a ver sobre como a elite brasileira, talvez, entendia esses filmes, assim, né? Porque se você for ver... Enfim, tem vários autores que têm pesquisas incríveis sobre a Boca do Lixo e tal. Se você vai ler essa galera, procurar essas pesquisas, você vai ver que a massa, né, que ia assistir esses filmes era, enfim, trabalhadores, pessoas comuns, né? A elite brasileira não estava tão interessada nesse tipo de filme, né? E aí você ficar martelando na cabeça enfim, nos grandes jornais, né, na mídia e tudo, de que cinema brasileiro é isso, é bunda, sabe, é gente pelada e é falar palavrão e é som ruim, né, que são essas grandes falácias assim do cinema brasileiro, acabou trazendo um pouco esse estigma, né, enfim, acho que tem mil outros fatores também, mas é isso, assim, eu acho que pensar nesse cinema com outro olhar, né, agora que a gente tá, né, já se passou muito tempo, assim, eu acho que é muito rico, assim, é muito interessante. Tem um documentário interessante dirigido pela Fernanda Pessoa não sei se você assistiu, sobre a Boca do Lixo, que é o Histórias que o Nosso Cinema Não Contava.
É um filme muito interessante, assim, que ela faz, que ela vai recuperar. É um filme só de imagens de outros filmes, então ela não fica entrevistando as pessoas sobre o tema, enfim, não fica fazendo firula. Ela pega os filmes, as próprias imagens, e colocam elas para conversar, para dançar juntas, né? E é interessante esse discurso que ela vai construindo a partir desses filmes, entendendo a relação super complexa que era. Pensa só, você estava no auge da ditadura militar no Brasil, e, sei lá, censura rolando a solto, né? Vários filmes sendo interditados e tal. E esses filmes eram produzidos, eram liberados, assim. E as pessoas viam. Olha que contradição maluca, assim, né? Eram filmes, óbvio, que muitos deles tinham questões morais absolutamente complexas, assim, né? Você assistindo hoje, você precisa, de alguma maneira, se colocar nesse contexto para entender. Mas outros filmes que, enfim, que às vezes eram filmes interessantes. Você pega os filmes do Carlão, por exemplo. Cara, você pega Extremos do Prazer, você pega Império do Desejo. Cara, são filmes absolutamente radicais, assim, filmes que, por mais que lidem com esse elemento do erotismo dentro do filme, e é isso, vai ter peitinho sim, vai ter gente pelada e tudo mais, mas assim, cara, são filmes absolutamente transgressores, assim. Coisas que vão ali beber da influência de, sei lá, cinema marginal, por exemplo, né? Pensar figuras como Rogério Ganzella, Júlio Bressani, né? A importância que essas pessoas tinham para essa geração que veio logo depois, né? Eu acho que você encontra muito ouro ali. Total. Tem um filme que é um pouquinho antes, né? Não lembro exatamente qual ano que é do Persson, né? Que é o São Paulo S.A. Pô, esse filme, eu sempre gosto de citar ele, eu acho ele um filme incrível, assim, sabe? Que você pega as produções que estavam sendo feitas na mesma época em vários outros lugares, ditos como os lugares mais avançados, enfim, você pega lá os estadunidenses. Pô, esse filme, questão de roteiro, questão de linguagem, questão de direção de ator, é um puta filme, sabe? É bem legal. Eu sempre gosto de citar ele como um filme brasileiro que sempre tem um apreço, assim, e também foi um filme que, pra mim, ele mudou, criou uma... Principalmente dessa época aí, que às vezes a gente não conhece tanta coisa, ele que me apresentou de fato a filmografia do Persson também, porra. Tipo, quem não assistiu, deveria pelo menos começar a pensar em cogitar assistir algum filme dele, sabe? Porque é um cineasta que, porra, velho, se ele fosse vivo, eu não gosto de falar isso, mas, por exemplo, se ele fosse de outro país, porra, ele ia ser tipo o Godard, tá ligado? Tipo, a galera ia falar dele de uma maneira que, tipo, pô, um cara super diferente, assim, ele fazia umas coisas muito legais. Esse filme, inclusive, ele conta um pouco da história de São Paulo, sobre a ótica do Valmor Chagas, né, que é o ator. Mas, enfim, ele conta um pouco da questão, na época que São Paulo ele começou a vir mais indústria, industrializado, e aí é super legal como ele faz esse paralelo entre a cidade, sobre o ator, sobre a questão de vida, porque o ponto desse filme é que a questão filosófica que aparece na cabeça do Valmor Chagas, esqueci o nome do personagem dele, mas é justamente por causa dessa industrialização que começa a acontecer em São Paulo. Então, tipo, é uma coisa, um pensamento que, pô, é super atual também, sabe? É uma discussão, é um filme super, super rico, super legal. E acho que é isso. Às vezes a gente começa a invalidar ou não tem... Acho que nem invalidar, é não ter interesse de querer assistir algumas pessoas por preconceito, né? Não, total. Eu gosto muito desses filmes urbanos dessa época, né? Recentemente, enfim, em função da infeliz e triste, né, subida do Kaká Diegues, rolou algumas sessões especiais aqui no Rio, imagino que em São Paulo também deva ter rolado alguma coisa em cima do cinema do Kaká Diegues, e eu assisti um filme esse ano do Kaká, que é um grande clássico dele, que eu nunca tinha assistido, assim, eventualmente essas coisas acontecem, a gente não consegue assistir tudo, né? E aí eu fui ver o A Grande Cidade, que é um filme que o Kaká faz, que eu acho que tem uma relação aí próxima com São Paulo S.A. também, nesse sentido de você pensar de que maneira essa urbanização, né, de que maneira essas cidades se comportavam ali naquela época, e de que maneira as pessoas lidavam com isso, né? Então, cara, eu assisti A Grande Cidade e eu fiquei embasbacado, assim. O que o Antônio Pitanga faz nesse filme, assim, é de uma coisa, sabe? É um filme que retrata isso, retrata um Rio de Janeiro que não existe mais, assim, né? Assim como como o Persson retratou uma São Paulo que não existe mais. Você pega um filme como Bang Bang do Andrea Tonati, por exemplo, que é sabe, quando as pessoas me pedem
recomendação de que filme que eu vejo cinema brasileiro, pra fugir um pouco dos filmes de sempre e tal. Eu sempre falo, cara, vê Bang Bang do Tonati, assim. Você vai ficar maluco com a atuação do Paulo César Pereio, com quanto é um filme escrachado, irônico, que é isso, se conecta também com um tipo de produção que estava sendo feita no mundo todo, né? Você falou isso com relação à Persson, acho que esses cineastas estavam sentindo um pouco essa conexão também, né, com o que estava sendo feito no mundo. E, enfim, acho que isso é muito importante, assim. O Persson tem outros filmes também maravilhosos. O caso dos Irmãos Naves, né, que é o filme que ele faz logo no ano, sei lá, 2 anos depois de São Paulo S.A. Cara, é um filme, assim, impressionante, né? Um filme que, aliás, com toda essa efervescência aí do Onde Estou Aqui, falando de ditadura e tal, eu acho que as pessoas tinham que recuperar mais o caso dos Irmãos Naves, assim, que é um filme que fala sobre tortura também, nossa, de uma maneira incrível. O Persson, aí só um detalhe, já que ele estava falando de Boca do Lixo, assim, o Persson também tem uma participação assim um pouco mais lado B assim na carreira dele. Ele fez um filme de antologia que é muito interessante, o filme se chama Trilogia de Terror, e o Persson faz um dos filmes dessa trilogia, e olha quem são os 3 diretores, né? Tem o Persson, você tem o Oswaldo Candeias, que é um cineasta importantíssimo ali para São Paulo, né? Para o próprio cinema da Boca, para coisa do cinema marginal, né? Ele tem um filme chamado A Margem, que é um filme, enfim, seminal ali para pensar o cinema dessa época, ali final dos anos 60. E o terceiro diretor que está dentro é o José Mujica Marins, né? Que loucura, fazendo ali, dando a sua contribuição. É um filme muito interessante, 3 episódios. O episódio do Persson é maravilhoso. Tem uma coisa da mata, de uns caras que... Faz tempo que eu vi também, tem até que rever. Tem uma coisa, uma violência ali presente no filme que é absurda, assim. Esses filmes, eu acho que você citou o Rio de Janeiro, acho que eu citei o de São Paulo aqui. Eu não sei você, mas pra mim tem um apego emocional também, porque eu fico pensando que na época que meu avô morava aqui em São Paulo, né? Meu avô era uma figura mítica aqui na minha família, né? Tipo, morreu velho pra cacete. Ele viveu São Paulo, ele nasceu em São Paulo. Então, tipo, aí ele via as fotos dele lá, e aí eu via, tipo, que o ônibus da foto do meu avô era o ônibus do filme, sabe? E aí, pra mim, tipo, tinha uma ligação emocional que esse foi um filme que, de fato, que me transportou, assim, de uma maneira de... Parecia que eu tava vivendo aquela São Paulo que nunca mais existiu, igual você falou, né? E aí, pra gente encaminhar pro final, um cineasta, né, um diretor que eu queria... Um autor, melhor usar essa palavra, um autor que eu queria falar com você, antes de a gente finalizar, que ele não é brasileiro, queria saber a sua opinião dele. Ele não é brasileiro, mas ele é radicado no Brasil. Sim, ele teve uma filmografia também que, sim, impecável, que é o Hector Babenco, né? Ele teve alguns filmes que ficaram muito famosos, Carandiru, acho que é o filme mais famoso dele, não sei se é o melhor, tem Pichote, O Beijo da Aranha, lá, tem um monte de filme. Ele é um cineasta também que eu acho que ele... Pô, eu não sei como ele não é brasileiro, porque ele filma de um jeito que realmente parece que ele é muito brasileiro, sabe? O jeito que ele aborda os temas, o jeito que a sensibilidade que ele tem, por exemplo, no Pichote também. Até mesmo no Carandiru, o jeito que ele conta a história. Os personagens que ele usa no filme, que na verdade é o livro do Drauzio Varela, né? Inclusive tem o Drauzio Varela no filme, não o Drauzio Varela de verdade, mas um ator que interpreta ele. Tem o Sabotage também, inclusive. Acho que, se eu não me engano, a Sabotage morreu logo em seguida desse filme também. Mas queria saber um pouco de você, do que você acha do Hector Babenco. Cara, eu acho que o Babenco, ele é isso, argentino, né? Radicado no Brasil. Tem essa coisa dele ter sido um cineasta importante também para pensar nesse cinema brasileiro ali pós-Embrafilme, início ali de uma nova reestruturação do cinema brasileiro, né? O próprio, recentemente com a coisa do Oscar e tal, o próprio Beijo da Mulher-Aranha é um filme que algumas pessoas ficaram se questionando, né? Valeu a coisa do filme ter ganho um Oscar pro cinema brasileiro, não valeu e tal. E aí é isso, é um filme que é uma coprodução, tem o Brasil, mas tem, né, os Estados Unidos, e aí você fica, não é bem cinema brasileiro. Então, acho que o Babenco, ele tá um pouco nesse entre-lugar, né, que na verdade não é a primeira coisa. Vários outros, sei lá, eu acabei de falar do Django Herrera, você tem o Carlos Hugo Christensen também, outro diretor também que não é brasileiro, mas que ficou radicado aqui, fez boa parte da sua filmografia aqui no Brasil, né? Vários outros cineastas que acabam tomando o Brasil aí como
como a sua, enfim, como escolha, né, para viver. Mas eu acho que o Babenco, ele tem, por ter feito filmes, muitos filmes de uma conexão popular muito forte, eu acho que ele tem uma respeitabilidade, né, assim, né, aqui que é muito grande. Assim, eu gosto do Babenco. Não vi todos os filmes do Babenco, mas dos que eu vi, eu gosto, assim. Carandiru faz muito tempo que eu não vi, então nem sei, teria que rever para ter uma opinião mais formada, mas eu lembro de rever Pichote não tem muito tempo e de gostar bastante, de achar um baita filme, assim, né? Um filme todo ali à sua época, né? Um filme na virada dos anos 70 para os anos 80, lidando ali com um Brasil muito empobrecido, né? Um Brasil muito desesperançoso. Tem aquela atuação de gênio, né, da Marília Pêra. Filme interessantíssimo, assim, visualmente também belíssimo, né? Agora, o filme que eu mais gosto do Babenco, eu acho que é um filme que podia ser mais visto, assim, que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que é um filme que ele faz antes do Pichote. Pô, nunca vi, acredita? Cara, esse filme é interessantíssimo, assim. Ele é protagonizado pelo Reginaldo Faria, tem o Pereio no filme também, Milton Gonçalves, Ana Maria Magalhães. É um filme de um elenco maravilhoso também. E é isso, e lida com uma tradição também do cinema brasileiro, uma tradição que é muito. Que vem desde as origens mesmo, assim, do cinema feito no Brasil, que é lidar com crime, né? Com histórias de crime. Então, você for fazer um panorama aí do cinema brasileiro histórico e tal, você vai ver que o cinema de crime sempre teve presente, né? Sempre está presente o cinema brasileiro. E o Lúcio Flávio vai lidar ali com questões ali sobre Esquadrão da Morte, né? Sobre essas figuras míticas de bandidos né, personagens aí da história aí do Brasil que midiaticamente tiveram ali a sua relevância, né? Sei lá, um pouco se for pensar 10 anos antes, o próprio Bandido da Luz Vermelha, né, dos Ganzella, também é um filme que lida com isso, assim. Acho que o Lúcio Flávio do Babenco é o filme que eu elegeria, assim, dele como meu favorito, assim. Mas é isso, não, o Babenco não é exatamente um cineasta que me mobilize tanto, não, assim. Mas acho, enfim, super interessante. Tem um documentário que a Bárbara Paz fez sobre ele, né, que acho que lança luz também sobre algumas coisas que a gente não conhecia dele e tal, que é... Pra gente chegar nos finalmente, antes da pergunta final, uma coisa que é interessante também é que o Brasil ele tem um papel meio mitológico se a gente pensar no cinema mundial, né? Então, por exemplo, assim, tem aquela questão do Orson Welles, que ele veio pra cá quando ele tava finalizando, se não me engano, era Soberba, aí os caras cortaram o filme, e aí, enfim, ele tava aqui gravando outro filme que nunca apareceu, nunca nasceu. Tem o Milton Nascimento participando de filme trilha sonora do Exorg. Tem o Grande Otelo no Fitzcarraldo, se não me engano. Não sei se é no Fitzcarraldo ou no Sim, é a Aguirre. Fitzcarraldo. É Fitzcarraldo, É a né? Fitzcarraldo. Tem umas coisas que, de fato, a gente tá no meio sem saber que a gente tá no meio. Tem filme, é claro, o Glauber Rocha ele extrapola, mas o Glauber Rocha fez filme com todo mundo, né? Principalmente da galera francesa lá. Os atores que estavam bombando na época, todo mundo fez filme com o Glauber Rocha. Mas tem alguma história, tem alguma coisa interessante, tipo, do papel do Brasil nessa mise-en-scène do cinema que você acha interessante, assim, alguma história, alguma maluquice que você se lembra? Nossa, cara, tenho que pensar. Assim, eu acho que eu vou pro outro, eu vou pensar no estrangeiro, mas por um outro caminho, assim, porque acho que você citou os exemplos que me viriam de memória mais rápido, assim, sei lá, o próprio Fitzcarraldo, né? A participação do Grande Otelo no Fitzcarraldo é sublime, assim, eu acho maravilhosa. E é uma história meio triste até, porque quando o Grande Otelo fala sobre isso, ele não fala muito bem, assim, fala que o Herzog ficou meio puto, porque ele não conseguiu decorar as falas dele a tempo, e o Herzog queria que ele desse as falas em inglês, ele não sabia, né? Não conseguia decorar o troço em inglês, aí falou, acho que meio espanhol, meio português. Mas é uma participação maravilhosa, assim, eu acho o Grande Otelo o maior ator do mundo, assim. Se você for me perguntar, Leandro, qual é o seu filme brasileiro favorito? Pra mim é Rio Zona Norte hoje, assim. Da Superior dos Santos. Tem pra mim a atuação mais grandiosa, o momento mais, enfim, grandioso pra mim da história do cinema é quando o Grande Otelo tá apresentando ali o samba e começa a chorar. É uma coisa de maluco aquilo, assim.
Sei lá, você falou da própria relação com Orson Welles e tal, mas eu fico pensando também na maneira que alguns cineastas tiveram que lidar com o exílio, né, assim. Então acho que tem um caso que eu acho interessante de um filme que acho que vale a pena todo mundo procurar, que é um filme que o Bressani faz fora do Brasil, né, quando ele vai para Inglaterra, né, para Londres. Ele faz um filme chamado Memórias de um Estrangulador de Loiras, que é um filme interessantíssimo. É um filme, sei lá, deve ter 1h10. É um longa-metragem, mas é um longa com uma duração ali no Média-metragem. limite, né? Entre o média e o longa. É um filme que ele faz basicamente de esquetes de um homem fazendo justamente o que o título está dizendo, assim, estrangulando loiras. E é um filme absolutamente genial, assim. É um momento em que os cineastas, né, alguns cineastas, né, de Ganzella, Bressani e tal, acabam tendo que sair do Brasil, porque, primeiro, que não conseguiam filmar, né, porque a censura acabava com todos os filmes deles. Segundo, que estavam ali ameaçados, né, assim, eram cineastas que estavam rompendo, assim, com muita coisa, absolutamente transgressores, e que precisaram ir para fora para poder, enfim, se manter vivos e para poder continuar filmando. E acho que esse é um exemplo, assim, de um filme que lida muito com o imaginário de um cinema estrangeiro, sei lá, ele vai lidar com o imaginário de um filme como Pippin Tom, por exemplo, e coisas que estavam, né, sei lá, o próprio cinema do Hitchcock e tudo, mas regurgitado ali de uma maneira absolutamente brasileira e radical, como é o caso do cinema do Bressani, assim. Acho que o Bressani, sei lá, deve ser talvez o maior cineasta brasileiro vivo, né, hoje, assim. É um cara que produziu, enfim, faz filmes desde os anos 60, segue fazendo filme de maneira desenfreada, inclusive acabou de lançar recentemente um filme de mais de 8 horas de duração 8? sobre a própria carreira. 8. Caralho. Revisitando a carreira inteira, enfim, é um cineasta absolutamente incontornável, assim, cinema brasileiro, e acho que tem essa curiosidade, né, de ter feito filmes lá fora e lidando com esse imaginário. É isso, você imagina um diretor brasileiro filmando em Londres, assim, né, o que significa isso, né, acho que tem essa fricção que é muito maravilhosa, assim. Tem um que é bizarro pra mim, você já falou isso, vou falar, que é o Padilha filmando Robocop, velho. Pra mim isso é tipo assim, Ah, nossa, um absurdo, sinceramente, sabe? eu não queria lembrar disso. Tipo, você pra pensar é inacreditável, né? Tipo, inacreditável, sabe? Nossa, esse filme é muito ruim, né, cara? Muito, 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 muito. E é uma Eu pena que o prefiro Robocop do esquecer. Verhoeven é tão bom, né, cara? É, É um tipo, é um filme que eu filmaço prefiro tão esquecer. maravilhoso. Eu só lembro disso que foi um absurdo, né? Quando eu vi isso na época, eu falei, não é possível, tá ligado? Olha que legal, você fazendo uma conexão com o começo da conversa, você tinha me perguntado, né, como é que o cinema começou pra você e tal, eu falei de coisas que eu era criança e tal. Cara, tinha um outro tipo de cinema que me chegou primeiro, assim, talvez tenha definido muito do meu gosto por cinema hoje, esses filmes de ação dos anos 80, assim. Sei lá, meu pai colecionava fitas VHS que vendiam no jornal, né, sei lá, Globo, qualquer coisa do tipo. E esses filmes eram vistos em casa, né? Ainda que eu não, por livre e espontânea vontade, os colocava pra ver, eu tava ali, né? Tava rondando. Então, sei lá, assisti, os filmes do Paul Verhoeven, assim, Robocop, Vingador do Futuro, filmes de, sei lá, de Stallone, do Schwarzenegger, assim, eram as coisas que eram, que meu pai via em casa, assim. Então essas foram coisas que também, assim, me impactaram muito, assim. E, cara, quando eu vi o Robocop do Padilha no cinema, eu quis cortar os pulsos, assim. É uma coisa deprimente, assim. Que lembrança é essa que você teve? É baixo astral. Leandro, pô, esse aí é um papo que a gente podia ficar horas. Tem gente que se debruça a vida pra falar e não fala tudo, né? É um super rico, assim. Podia. Igual eu te falei, a gente pode, vários caminhos, várias diferentes. Mas legal que a gente foi de uma visão, assim, mais do seu olhar, do que você gosta, de referências. Tem muito filme legal que você comentou, pra galera assistir. Tem muito filme, tem muito diretor pra gente
imergir. Tem muitos filmes que você falou que eu não conhecia, que eu fiquei com vontade de assistir. Essa antologia aí, acho que é a próxima que eu vou fazer na minha... do feriado, aproveitar. Eu fiquei muito curioso, pra ser bem sincero, ver se eu acho aqui em algum lugar. Veja, veja. Então, é isso. É impossível a gente falar sobre todos, igual eu falei. A gente, tem que pegar um pouquinho em pouquinho, pensando que é um papo, assim, pra gente também não ficar aqui 10 horas. Mas pra finalizar, além desses filmes que você citou, eu sempre pergunto pra quem participa daqui, decorrente ao tema que a gente abordou aqui, que no caso é cinema brasileiro, uma viés um pouquinho mais pensado no seu gosto pessoal em si. Se você pudesse recomendar um filme brasileiro, não sei se você quer recomendar um que você já citou ou você quer falar um novo, qual você recomendaria pra pessoa assistir? Pra começar, eu quero me aprofundar um pouquinho melhor sobre cinema brasileiro. Por onde eu começo? Qual é o lugar? Ou um diretor, ou um filme? Qual que você recomenda pra gente finalizar? Pode ser dois? Pode. Um mais antigo e um mais contemporâneo? Porque é isso, acho que a gente falou pouco também de cinema contemporâneo, que é isso, é uma coisa maravilhosa, assim, filmes maravilhosos que estão no mundo. E eu vou falar de dois, então. Eu vou falar de um filme... Primeiro eu vou falar de um filme mais recente, que é... Mais recente, assim, já tem, sei lá, uns 15 anos, talvez. Mas acho que pós 2000, vamos colocar na chave do recente. Tem um cineasta que eu gosto muito, que é aqui do Rio. Ele é de Niterói, na verdade. Ele vai me bater. Que é um cara chamado Eduardo Nunes. Ele tem Enfim, ele é um cara que produz de forma meio bissexta, assim. Ele tem poucos filmes na carreira, que ele demora muito para fazer os filmes. Mas é um cara que eu acho maravilhoso, assim, que tem filmes incríveis. Tem um filme dele que se chama Sudoeste, que é um filme de 2011, que é um filme protagonizado pela Simone Polidori. É um filme que eu lembro de... Eu vi esse filme no cinema na época e fui completamente... Enfim, não conhecia o Eduardo, não sabia que ele tinha sido um aluno meio prodigioso na UF, que tinha feito curtas-metragens importantes e que tinham sido exibidos em festivais e tal. Eu fui assistir o Sudoeste completamente sem saber nada assim, do Eduardo. É o primeiro longa dele, então de certa maneira eu tô perdoado assim, com isso. E é um filme que me arrebatou muito, assim, é um filme que até hoje eu vejo e ele me traz coisas diferentes. Assim, é um filme que me marcou muito porque foi um dos primeiros filmes que eu me dediquei a escrever sobre. Escrevi com mais fôlego, né, sobre. Talvez tenha sido o primeiro filme brasileiro contemporâneo que tenha me impactado dessa maneira, assim. Então acho que eu recomendo o Sudoeste para quem nunca viu. Eu não sei se... Eu acho que ele não está disponível em nenhum streaming. Tem uma versão em DVD desse filme que era vendido pelo IMS, né, pelo Instituto Moreira Salles, que eu não sei se ainda está em catálogo, mas eu tenho até esse DVD aqui. E ele é um filme que é uma tristeza vê-lo em casa, porque ele tem uma razão de aspecto muito grande, assim, muito comprida, muito larga, né? Ele é, tipo assim, em geral a gente tem o scope, né, que costuma ser o máximo que a gente vê no cinema, 2,35:1. Ele é tipo assim, 3:1, é um quadro, né, super wide, assim. Então, no cinema faz muito mais sentido, né? Ainda que eu tenha visto esse filme numa salinha bem safada aqui no Rio, bem pequenininha e tal. Adoraria ver o Sudoeste numa tela imensa. Mas eu acho que mesmo em casa vale a pena ver, assim, porque é um filme interessantíssimo, que eu acho que fez parte da minha formação também, do meu olhar. E é isso, foi muito importante para mim, porque foi esse filme que eu talvez tenha primeiro me debruçado em texto, né? Um filme brasileiro que tenha me causado essa urgência, assim, de escrever. E pensar num filme mais antigo, sei lá, tentar pensar em algum filme que as pessoas, que eu não falei, que as pessoas talvez não tenham visto ainda. Cara, tem um filme que eu gosto muito, do Nelson. Eu falei do Rio Zona Norte, que talvez seja meu filme favorito da vida, mas tem um outro também que poderia ser. E vou falar do Nelson de novo, porque, sei lá, deu vontade de falar do Nelson hoje. Que é um filme chamado Amuleto de Ogum, que é um filme que o Nelson faz em 74. Filmaço, né? Que eu acho que também representa muito do que o cinema brasileiro também era e também é. Ainda que ainda que filmes como esse sejam raros, assim. E acho que é um filme também que, para quem tá tateando ainda
dentro do cinema brasileiro, acho que vai se surpreender muito com o Amuleto de Ogum, assim, um filme também ali numa coisa... Esse é um filme meio de crime também, assim, né, uma história meio de vingança e tal, de um protagonista que tem o corpo fechado e tal, lida com questões de religiões afro-brasileiras e de uma maneira muito, né, assim, delicada e assertiva. O Nelson era um baita diretor, né, acho que as pessoas conhecem muito Vidas Secas, né, talvez o filme mais famoso, mais importante dele, mas ele tem uma série de outros filmes que são fundamentais, assim, importantíssimos para o cinema brasileiro. Recentemente rolou uma mostra sobre ele aqui no Rio, em São Paulo também, mas procurem aí Amuleto de Ogum, vocês não vão se arrepender. Perfeito. Leandro, cara, obrigado, muito rico o papo. De novo, a gente poderia ficar aqui horas e horas, porque é infinito esse tema, né? Então, cara, obrigado. Queria te agradecer de novo por participar do Plongé. Queria te falar que eu vou continuar te ouvindo lá no Plano de Sequência e no Tudo é Brasil. E para quem quiser te ouvir e quem quiser ler você, recomendo sempre ler e ouvir também, mas leitura, pô, é o meu coração. Mas se quiser deixar aqui, falar um pouco sobre o Plano de Sequência do Brasil, para se despedir, a palavra é sua. Massa, posso sim, querido. Obrigado demais pelo convite, foi delicioso o papo. Falar de cinema brasileiro é maravilhoso. Falar de cinema de modo geral é maravilhoso. Cinema brasileiro, então, melhor ainda. Eu acho que, enfim, quem tá me ouvindo e quiser entrar em contato com alguma das coisas que eu faço, assim, acho que pode entrar, né, pensando em texto, eu acho que entrem no Screamaniel, né, no site que eu escrevo regularmente, lá vocês vão ver textos meus. Vocês podem me encontrar, assim, meus perfis pessoais, né, que eu também estou divulgando sempre o que eu estou produzindo. No Instagram, vocês me procurem Leandro_Luz, e no Blue Sky também tenho estado mais ativo. Tem o perfil lá no finado Twitter, mas não tenho entrado tanto. Pô, você prefere Blue Sky do que o Threads? É uma dúvida, porque, porra, todo mundo tá usando o Blue Sky aqui tentando empacar o Threads. Cara, então, eu tô no Blue Sky, assim, eu nunca entrei no Threads ainda, eu não entrei lá. Eu nem sei dizer se... Mas também não sei dizer se é melhor ou pior, não, assim. Fui pro Blue Sky porque talvez algumas pessoas do meu círculo foram pra lá e acabei migrando pra lá, assim. Mas não sei te dizer se é a tendência, não, assim. Eu não sou a melhor pessoa pra dizer. Geralmente eu tô fora de tendências, assim. Mas é isso, eu tô por lá e, óbvio, os podcasts que eu faço é só vocês procurarem, sei lá, no Spotify ou nos agregadores de podcast que vocês escutam. Procura lá Plano Sequência para encontrar esse podcast que eu faço sobre filmografia de grandes diretores e tal. E o Tudo é Brasil também, aí sobre o cinema brasileiro e tal. A gente acabou de lançar um episódio sobre o Homem com H, que é um filme sobre o Ney Matogrosso, que entrou em cartaz agora no dia 1º de maio. E que é um filme que eu particularmente achei muito bom, assim, e espero que todo mundo veja no cinema. A gente acabou de fazer esse programa, entrevistou o Esmir Filho, que é o diretor do filme. Legal. E tá sendo muito legal fazer. Aí vocês me encontram por aí. E se você ouviu a gente até aqui e gostou do episódio, não esquece de avaliar aqui no Spotify. Seguir também a gente aqui, que aí você consegue saber exatamente quando a gente lançar um programa novo. E também seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é plongé.art, plongé com 2 Es sem acento. E vale lembrar que o Projeto Plongé, ele também tem alguns ensaios, alguns textos que saem sobre cinema. E recentemente a gente também postou alguns textos. Então se você quiser conferir, é só entrar no Instagram, lá você consegue ver certinho. Se você entrar no nosso link da bio, tem uma opção que é Meditações sobre Cinema, você clicar lá, você consegue ler. E se você quiser mandar alguma coisa pra gente, pode mandar direto pela DM ou pelo e-mail falekomplongé, de novo, plongé com 2 Es sem acento, @gmail.com, tá bom? Você pode mandar lá que a gente conversa. E é isso, mais uma vez, obrigado, até a próxima, valeu e tchau!